O que eu posso dizer para vocês é que tem dois pontos muito importantes, mas muito importantes mesmo, que você precisa se atentar antes de investir e guardar o seu dinheiro numa caixinha do Nubank, para que você tenha a convicção e a certeza de que está fazendo uma boa alocação dos seus recursos. Então, presta atenção e principalmente nos dois pontos que eu vou comentar daqui a pouco. Vamos dar uma destrinchada nas caixinhas do Nubank? Vamos! Sobrou um dinheirinho e você pensou assim: olha, vou usar aquela caixinha do Nubank para guardar a verba que eu tanto e com tanto sacrifício guardei. Será que é realmente interessante guardar esse dinheiro na caixinha? A primeira coisa, o que são essas caixinhas? Essas caixinhas que o Nubank criou são bem interessantes, porque são locais que você guarda o seu dinheiro para um fim específico. Por exemplo, reserva financeira, obras, aquisição de carro novo, ou você pode até criar várias caixinhas para você ir separando o seu dinheiro. Isso é muito interessante. E o que é interessante nisso? É que ela tem uma rentabilidade e ao mesmo tempo não fica mostrando na sua tela inicial o valor que você tem nessa caixinha. Então evita a tentação de gastar esse dinheiro. Uma coisa interessante em relação a essas caixinhas são pastinhas dentro de uma caixa. Então, por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Que você pode, a todo momento, estar depositando dinheiro dentro dessa caixinha específica. Então, por exemplo, caixinha reserva financeira. Você resolve guardar lá R$500. Aí você ganhou mais R$200, você resolve colocar lá mais R$200. Pode colocar na mesma caixinha. Você vai ter R$700 a partir daí. Mas o importante também, para fins de imposto de renda, é que o dinheiro depositado primeiro é o primeiro dinheiro resgatado da caixinha, justamente para que você pague menos impostos. Quanto mais tempo o dinheiro fica lá, menor o imposto de renda e também, passados 30 dias, você também não paga IOF. Isso é muito importante. Mas como é que funciona? Se você depositou, por exemplo, R$500, depois 200, você tem 700. Aí você resolve tirar R$300, você tira desses 500. Porque já passou, isso é automático, tá? Não é você que tira, é o banco que retira para você esse dinheiro. E mais, o imposto ele só é debitado do seu lucro, então não é do principal. Você depositou 500, tem 510, dos R$10 é que vai pagar e incidir o imposto de renda e, se for o caso, o IOF, não dos 500. Isso é importante, hein? Como eu mencionei, é legal porque não fica na sua conta. E aí você se pergunta, mas como é que eu crio uma caixinha? Tem agora essa telinha para que você veja. Pode ser que o seu aplicativo mude um pouco, mas de um modo geral você vai no cifrãozinho, que você está vendo a setinha aí, e depois você vai, depois de clicar no cifrão, vai aparecer caixinha. Aí você clica lá e cria a sua caixinha específica para reserva financeira, aquisição de carros, coloca um tempo que você deseja ter lá o dinheiro guardado nesse primeiro momento, mas não precisa ser pedra fundamental, ou seja, o prazo que eu coloquei naquele primeiro momento é o prazo que vai ter que deixar o dinheiro lá. Não, é só para o banco ter uma noção do quanto você deseja deixar o dinheiro lá, para que ele possa trabalhar com o seu dinheiro para você e para ele também. Como eu mencionei, tem algumas opções pré-definidas para reserva financeira, para aquisição de um carro, para uma viagem. Você tem duas opções neste caso, exceto na da reserva financeira, que é também chamada de reserva de emergência. Nessas, você só pode colocar em RDB. E aí, daqui a pouco eu vou entrar em dois pontos muito importantes, então você precisa ficar ligado neles. E como eu mencionei, são duas opções. A primeira é RDB e a segunda é chamado de Fundo no Reserva Imediata. Para todas as caixinhas, você pode escolher entre um e outro, com exceção da reserva financeira, ou chamada também de reserva de emergência, que esses são apenas os RDBs. Como eu mencionei, você só paga imposto de renda do lucro e, mais importante, você pergunta assim, será que eu tenho que declarar imposto de renda depois de ter colocado o dinheiro na caixinha? Não, se você é isento de imposto de renda. Mas se você, por si só, tem que declarar imposto de renda, aí você vai declarar também o dinheiro que está guardado nas caixinhas, beleza? Mas se você não chegou no valor que precisa declarar imposto de renda, você está isento. E como eu mencionei,
Cada depósito tem suas análises próprias, mesmo que estejam na mesma caixinha. Então, se você depositou R$300, esses R$300 é uma data. Se você deposita R$500 alguns dias depois, esses R$500 conta dessa outra data e assim vai indo. Você pode fazer vários depósitos na mesma caixinha e cada um vai ter a incidência de imposto de renda próprio. E IOF, se for o caso, também. O que é bem legal, concorda? E o mais legal também é que não aparece na sua tela inicial. Isso eu friso porque eu acho isso uma sacada bem inteligente, para você não ficar tentado a gastar essa grana. Você pode colocar, como eu mencionei, em RDB ou em um fundo específico da Nubank. O RDB não é rebelde, então não é RBD. Agora que eu falei isso, talvez eu comece a me confundir, mas em tese, o Nubank coloca o dinheiro no RDB. D de dado e B de bola, e não o contrário, porque senão você estaria assistindo uma novelinha muito famosa do SBT. O RDB tem garantia do FGC. Eu já fiz um vídeo sobre FGC. O que você precisa ter a noção é que isso garante você em caso de iliquidez, de inadimplência, de quebra do Nubank, beleza? Mas dá uma olhada no vídeo porque ele vai te esclarecer mais essa situação. E todos os RDBs, eles rendem mínimo 100% do CDI. O que é o CDI? O CDI ele tem como base a taxa Selic, que é a taxa de juros do Brasil. Então é sempre um pouquinho abaixo. É isso que você precisa ter noção. Tá com dúvida? Google, taxa Selic. Vai aparecer lá o montante da taxa Selic. Tá com dúvida? Taxa CDI. Vai aparecer também, e no Banco Central do Brasil você consegue consultar essas duas taxas, que são as taxas importantes. Então, por exemplo, pode ser que a taxa Selic esteja 13% ao ano. Ou seja, você vai colocar um investimento e vai render 13% ao ano se tiver atrelado a Selic. O CDI é um pouquinho abaixo, tipo 12,9% ao ano. Então é isso que vai render esse investimento do RDB. E como eu comentei, estão 3 tipos agora de RDB. Tem o RDB diário, que é aquele RDB que você coloca o dinheiro lá e você pode retirar ele no dia útil subsequente, basicamente. Tem o RDB imediato, que você tira na mesma hora, 2 horas da manhã, 6 horas da manhã, 10 horas da manhã, Natal, véspera de Ano Novo, Carnaval. No RDB imediato, você tirou o dinheiro, já sai da caixinha e entra na nossa conta. O RDB diário pode demorar um dia. Então, o ideal, na hora que você for fazer sua opção, e aí você escolhe lá a caixinha, escolhe a opção RDB, é colocar no reserva financeiro imediato. E nas outras possibilidades, você pode até colocar os outros. E o terceiro tipo de RDB, e esse é muito importante você ficar esperto, que é o RDB planejado. O que é o RDB planejado? É aquele que não tem liquidez diária, ou seja, você não pode retirar o teu dinheiro na hora que você deseja. Mas ele te traz uma contrapartida, ele vai render mais do que 100% do CDI. Quanto mais tempo você deixar, você vai analisando isso lá na hora da escolha, mais ele vai render em percentual do CDI. Então você pode pensar assim, olha, eu criei uma reserva financeira, já uma reserva de emergência, e já coloquei um dinheiro. Esse eu quero fazer uma viagem para daqui 2 anos. Então eu posso colocar num RDB que vai vencer daqui 2 anos, esse RDB planejado, porque ele vai render mais do que 100% do CDI. Mas o importante, você não vai conseguir tirar o dinheiro dele antes do prazo combinado. Então fica muito atento a isso, para não cometer besteira. E esse é o primeiro ponto que eu comentei com vocês lá no início do vídeo, que teriam 2 pontos importantes. Esse é o primeiro. Se liga no tipo de RDB que você vai escolher em escolhendo o RDB. Combinators. E o outro ponto que tem, a outra escolha que você tem é RDB, e a segunda, um fundo de investimento da Nubank, chamado Fundo Nu Reserva Imediata. E aí que está um outro ponto importante. Este fundo Nu Reserva Imediata, que você pode escolher também como para onde o seu dinheiro vai. Então você escolheu a caixinha carro. Aí você vai escolher dentro da caixinha carro, RDB ou Fundo Nu Reserva Imediata. O Fundo Nu Reserva Imediata ele vai buscar uma rentabilidade maior que a taxa do CDI. Ele vai tentar ser um pouquinho melhor que o RDB, mas tem alguns riscos que você precisa prestar atenção. O primeiro risco que tem que prestar atenção é que ele não é garantido pelo FGC. Então, se o Nubank um dia quebrar, o teu dinheiro se foi. Beleza? Não tem ninguém garantindo. O segundo é que esse fundo ele cobra uma taxa de administração de 0,3% ao ano. Então, o RDB não tem custo.
o fundo tem uma taxa de 0,3% ao ano. Se ele superar bem o CDI, a taxa está paga, está tudo certo. Mas pode ser que ele não supere. E aí ele cobrou um custo de você que você vai ter que arcar. Esse fundo ele busca investir em vários títulos seguros, mas pode ter nesses títulos federais do Tesouro Nacional, que é um título bem seguro, mas pode ter também debêntures de empresas. O que é uma debênture de empresa? Bem rapidamente, é uma empresa, ela emite uma debênture para pegar o dinheiro no mercado emprestado. E aí esse fundo compra essa debênture. E esse é um risco. E aí que é muito importante, que é o segundo grande ponto que eu falei para você se atentar. Olha essa imagem. Tá vendo que tem na linha azul é o CDI e na linha verde é a rentabilidade do fundo. Você está percebendo que o fundo, que é a linha verde, está rendendo um pouco mais que a linha azul, que é o CDI. Ou seja, o fundo está dando certo. Ele se propõe a render mais que o CDI e ele está rendendo. Mas em janeiro de 23, percebe aí a diferença? Tá até com a bolotinha aí para te destacar isso. Ele caiu. E agora volta para mim. Por que ele caiu? Porque ele estava lotado de debêntures das lojas americanas dentro dele. E aí você colocou o teu dinheiro no fundo, achando que estava super seguro, de repente você colocou R$1.000, você percebeu que você tinha R$970 lá. Falou, mas peraí, não é seguro isso? É seguro, mas tem os seus riscos e o risco de mercado é um desses. Eles escolheram a debêntures americanas, imaginando que a Americanas é uma loja ótima, e até então parecia ser. Mas tinha uma fraude contábil lá e fez com que caísse o fundo. Por quê? Porque a Americanas não ia mais pagar essa debênture, ou talvez nem pague, ou talvez pague lá na frente, vai saber se a Americanas vai realmente se recuperar ou não. Tanto é que hoje ela está em recuperação judicial. As lojas americanas, exatamente, no momento eles acharam que era seguro. Então esse fundo faz isso. E aí você tem que ter muito cuidado. Lógico, se você olhar hoje o gráfico, parece que ele está quase chegando de novo no CDI, mas ainda não se recuperou totalmente. Então, meus amigos, se você deseja investir na caixinha do Nubank, é muito interessante pensar na possibilidade, mas como eu disse, há algumas nuances a serem observadas e você precisa prestar atenção nelas para não cometer erros, para não cometer equívocos e depois ter o teu dinheiro preso no longo prazo, ou então colocar num fundo que você na verdade não esperava que ele pudesse ter um rendimento negativo, e pode às vezes acontecer, ou então que tem uma taxa de administração que você sequer sabia, você agora sabe que tem. Então fica ligado, é bem tranquilo de fazer, é bem leve, mas requer alguns cuidados que eu mencionei durante o vídeo. Se tiver mais alguma coisa que eu passei batido e que você acha que é importante, comenta, porque eu posso fazer um novo vídeo, ou então nos comentários nós trocaremos essa ideia e esclarecemos o assunto. Beleza? Então se você gostou do vídeo, se inscreve e não esquece de curtir o vídeo, beleza? Espero que você tenha gostado. Fique com Deus. Tchau, tchau.